Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos na nossa live da campanha da valorização da vida e prevenção ao suicídio. Uma ação do Instituto Foco e Bem-Estar voltado para a vida, para a preservação da vida. E hoje nós temos aqui uma live muito importante com o Dr. Eduardo Birman, meu grande amigo, que já está aqui me aguardando e já eu vou abrir espaço aqui para ele. Hoje nós vamos continuar falando sobre um tema que ainda é um tabu, mas um tema muito importante que requer a nossa seriedade, o nosso cuidado e o respeito para tratar desse assunto, o suicídio. Hoje, dia 10 de setembro, é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Eu, como psicóloga, profissional de saúde mental, não poderia deixar de criar uma ação como essa para falar sobre esse tema que é tão polêmico e que está presente em todo o mundo. E ninguém melhor do que o Dr. Eduardo Birman, psiquiatra, especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, professor da Unifase, mestre em Direito e uma pessoa bondosa que tem como uma das missões da vida dele cuidar, amparar as pessoas que são acometidas pelos transtornos psiquiátricos. Então vou eu aqui enviar uma solicitação para o meu grande amigo para que ele passe aqui. Ele entre aqui, peraí. Enquanto isso, eu peço a vocês que participem ativamente dessa campanha, que enviem essa live com esse aviãozinho, essa gaivotinha aí, para todas aquelas pessoas que vocês amam e que merecem ficar por dentro de um assunto tão polêmico, mas tão necessário nos dias de hoje, para que a gente possa junto construir uma corrente a favor da vida. Então sejam todos muito bem-vindos nessa noite do dia 10 de setembro, em comemoração aí ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, no Setembro Amarelo. Apertem coraçãozinho e vamos fazer essa live a favor da vida bombar, fazer com que ela chegue no maior número de pessoas possíveis. Sabe por quê? Porque a cada 40 segundos tem uma pessoa ao redor do mundo que conseguiu se matar. E a cada 20 segundos, uma pessoa está tentando suicidar. Isso significa que pode ser uma pessoa pertinho de mim, pertinho de você. Então aperte o coraçãozinho e aperte esse aviãozinho e vamos fazer essa live chegar ao maior número de pessoas possível. Vamos fazer uma corrente do bem, alertar, orientar, levar conhecimento científico. Os estudos sobre o suicídio são científicos. As estatísticas são levantadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, não é brincadeira. Vamos lá? Vamos ajudar nessa campanha? Eu fico muito feliz de poder contar com vocês. Vou pedir aqui, vou enviar de novo essa gaivotinha aqui para o Eduardo, para ele aceitar o meu convite e entrar aí. Enquanto isso, vou me apresentar para vocês que não me conhecem. Eu sou Ana Clara Bittencourt, psicóloga, especialista em psicologia positiva, trainer, idealizadora do treinamento Potencializando Forças e Resultados. Eu sou esposa, mãe, amiga,
tia, sobrinha, prima e agora conhecida de vocês. E estou aqui nessa batalha contra o suicídio, na prevenção do suicídio. Vamos aguardar um pouquinho que o Eduardo já deve estar chegando aqui agorinha. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live. Prontinho. Tá aqui. Eduardo, se você quiser me enviar uma solicitação para participar, para entrar aqui, você me avisa aí e eu te aceito, tá bom? Da maneira que você achar melhor. Oi, Rosane, obrigada por estar aí. Olha o Eduardo aqui, que coisa boa, que bom. Vamos dando aí, já ele vai entrar. Alguma coisa está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo chamar aqui o Eduardo, mas ele já vai estar entrando, vai me enviar aí uma solicitação e aí eu consigo aceitar ele aqui. Gente, essa coisa de internet, né, às vezes deixa a gente assim meio enrolada. E eu confesso para vocês que eu sou um pouquinho enrolada, estou aprendendo. Oi, Giovana. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Eduardo, envia de novo para eu te aceitar. Desculpa, amigo, eu devo ter apertado alguma coisa errada aqui, não sei. Mas envia aí de novo para mim, tá bom? Obrigada, Giovana, Dudu. Deixa eu ver quem mais. Carol. Lulita, sejam bem-vindos. Maria Baldelin, Paulo Bittencourt, sejam aí bem-vindos nessa live que tem a intenção de alertar para esse problema de saúde pública, para essa questão de saúde pública que é o suicídio. O suicídio que surge aí despontando nas estatísticas entre crianças, adolescentes e adultos. Deixa eu enviar de novo aqui uma solicitação para o Eduardo e aí vamos ver se ele aceita lá e aí ele entra aqui. Vamos ver. Agora sim. Não estou conseguindo. Edu, você está me vendo, está me ouvindo? Ó, está conectando. Aleluia, aleluia. Conseguimos! A gente apanha ainda. Ai, não é, menino? Olha, vê se esses jovens passam por isso. Nada, só nós. Passam o tempo todo. Não Somos vem com essa, não. semi-analfabetos digitais e Não, tentando entrar nessa escola, né? mas eles se atrapalham também. É assim. Você fez várias solicitações que eu entrei e você não Mas não visualizou. aparecia, não conectava. É. Bom, meu Aí, amigo, seja tudo bem? muito bem-vindo de novo aqui no Imagina. Instituto Foco e Bem-Estar. Eu quero agradecer muitíssimo por você ter aceito novamente o meu convite nesse mês que é tão importante. Eu tô toda arrepiada. Dos pés à cabeça. Por quê? Porque eu acho que esse é um tema que a gente realmente tem que tratar com muito carinho, né? Com muito respeito, mas com muita seriedade e entender bem as nuances do que envolvem aí o suicídio. Então vou te apresentar de novo porque já chegou tanta gente aqui, tá? Vi muitos Esse, amigos. minha gente, muitos amigos. É bom ter amigos, né? O que é a vida sem amigos? Nada. Gente, esse é o Dr. Eduardo Birman, psiquiatra, especialista pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele é docente da Unifase e é mestre em Direito.
uma pessoa muito humana, que foi escolhida assim a dedo para estar aqui hoje, nesse dia que é comemorado aí o Dia Mundial do Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio, valorização da vida e prevenção do suicídio. Inclusive, Eduardo, a ABP tem uma campanha, né? Que é um centro, ela É, incorpora essa campanha e criou um centro de valorização da vida, não é? não, ela não criou um centro de Já valorização da existia? vida. Ah, Hã? já existia esse O centro de CVV, o CVV sempre existiu, né? ah, Há muitos anos que o CVV existe. hum, Já trabalhou numa parceria mais fechada com a BP. O CVV tem um trabalho importantíssimo, mas hoje em dia não trabalha. Na entendi. verdade, o Setembro Amarelo, ele existe pela Organização Mundial de Saúde desde o início do século, ali 2000, 2001, se não me engano. Não sei se vocês conhecem a historinha, por que que é setembro e é amarelo, Pode né? contar para nós? Em 1994, um jovem americano chamado Mike M, ele é muito querido. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe que você tira a carteira de motorista com 16 anos de idade. Então, ele já tinha o Mustang dele, era um Mustang 66, que ele reparou, que é uma coisa bem do americano, né? Gostar de pegar um carro e consertar o carro todo. E ele pintou o carro todo de amarelo. Mas ele já sofria do início da adolescência, ele já tinha apresentado alguns episódios depressivos, não foi adequadamente tratado. E em 1994 ele se suicida, ele morre. E os pais do Mike M, no enterro do filho, distribuíram cartões, né, com uma fita amarela dizendo: nunca deixem de pedir ajuda. E essa é a história. Por isso é amarelo, por isso é em setembro, que foi o mês que ele faleceu. E ali no começo do século, a OMS adotou o mês de setembro como mês de prevenção do suicídio. No Brasil, em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, tá, oficializou essa campanha no Brasil, né? É óbvio que a BP e o Conselho Federal de Medicina, eles não são donos, né, do Setembro Amarelo, mas oficializado, foi oficializado Por eles como parte do aqui. calendário pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina, com o lançamento, inclusive, da cartilha de prevenção do suicídio, que está disponível no site tanto da ABP quanto no site do Conselho Federal de Medicina, para quem quiser baixar essa cartilha sobre prevenção do suicídio, né? E Maravilha. como você falou, primeiro te agradecer mais uma vez o convite, que é sempre irrecusável, né? Obrigada. Você fala, a gente vem, você pede, a gente aparece, né? Hum, Então, você sabe que eu sempre gosto. Não sei aqui quem entrou na primeira live, né? Obrigado ao senhor Padre Renato por estar rezando sempre por mim. Até o meu pároco, ex-pároco aqui do São Sebastião, está assistindo a nossa live. que Mu- ótimo. Muito Que contente bom. com isso, né? Bem-vindo Sim. aí. E eu sempre gosto de contar essa história, né? Porque a Ana Clara é muito nova, apesar de ser muito experiente, é Adorei muito isso. nova. E eu conheci, gosto muito de dizer isso. Eu comecei a trabalhar com a Ana Clara quando a Ana Clara era estagiária, não era nem formada, né? Então, a gente trabalha junto até hoje. Então, desde que eu cheguei aqui em Petrópolis, então são 23 anos trabalhando junto com a Ana Clara, entendeu? Meu Mas Deus. você Oh, era meu Deus. estagiária.
Você era estagiária Espero quando eu que ninguém cheguei. seja bom de matemática aí. Mas você era estagiária, eu não falei quando você era Tá estagiária, você não era bom, nem né? formada, você não era É, formada, né? E aí virou essa psicóloga maravilhosa que a gente tem, nós trabalhamos juntos com muita frequência, temos vários pacientes em comum, vários pacientes, tanto que ela me indica, quanto eu encaminho para ela fazer a psicoterapia dos meus pacientes. E como ela falou, e a gente vem falando há muitos anos, o problema é que os ouvidos nunca dão muita atenção à saúde mental. Você tem ainda, diminuiu já, né? Hoje são a cada 36 segundos, até um ano atrás a gente ainda falava em a cada 40, já diminuiu. Então, a cada 36 segundos, uma pessoa tenta suicídio no mundo, tá? Desculpe, a cada 36 segundos, uma pessoa morre por causa de suicídio, e a cada 3 segundos, uma pessoa tenta. Então, só vocês fazerem um cálculo, né? De 3 em 3 segundos, tem uma pessoa tentando suicídio. E em menos de 40 segundos, tem uma pessoa morrendo por suicídio, que é a morte mais evitável que a gente pode ter, justamente porque não é uma morte natural, né? Então eu teria que ter total condições de evitar essa morte, né? uhum. E isso, infelizmente, ainda está longe da gente conseguir atingir um volume significativo de pessoas que a gente consegue evitar que façam a tentativa, né? Eu gosto muito de perguntas, tá, Ana? Você conduz muito bem as suas lives, Eu vou né? te fazer uma aqui. Eu tenho assim Para me várias, né? ajudar aqui Porque a é um desenvolver. tema Senão eu vou muito importante. falar. Ah, Esse é um tema muito importante da gente conversar, né? É, por exemplo, esses dados que você acabou de trazer agora já tornam o suicídio uma questão de saúde pública, certo? Né? certo? Para você ter uma Pelo ideia, volume. o suicídio ele é a terceira causa de morte no mundo. Entre jovens, ele é a primeira causa de morte no Brasil, né? Jovens entre 15 e 25 anos de idade morrem mais de suicídio do que qualquer outro tipo de doença, né? Que possam vir a ter. Então, se a gente está falando hoje em dia em pandemia e as pessoas estão entendendo o que é uma pandemia, uma epidemia, você tem uma epidemia na verdade, até uma pandemia de suicídios há muitos anos, Sim, entende? sim, Né? sim. Porque a cada 40, 36 segundos uma pessoa está morrendo por causa de suicídio. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, um país que tem estatísticas mais firmes, né? Justas, né? Bem Mais assertivas, consolidadas. exatamente, se morre mais por suicídio nos Estados Unidos do que por homicídio, acidente de carro, tá? E câncer somados, Nossa. tá? Porém, a preocupação maior, né, do americano é com o número de homicídios que acontece, enquanto morre muito mais gente por suicídio nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também o suicídio ultrapassa o número de mortes por câncer e HIV somados. Nossa. Morre mais gente Isso por é causa muito do mais suicídio. alarmante do que A gente tem meus ideia. olhos e meus ouvidos conseguiam É, absorver, né? é. Edu, o que que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Fazer Então, uma tentativas resposta e a é uma cometer. resposta é uma resposta difícil, porque o suicídio, primeira coisa, suicídio não é diagnóstico psiquiátrico, Uhum. tá? Suicídio é um comportamento que está inserido dentro do comportamento de pessoas com transtornos psiquiátricos,
a gente sabe que 90% das pessoas que fazem tentativa de suicídio ou morrem por suicídio, elas têm um transtorno mental. Isso é muito importante que se diga. Então, Muito. assim, 90% das pessoas que tentam suicídio têm um transtorno mental, né? Na maioria das vezes não diagnosticado, tá? É, E essa pergunta, né? O que que leva? O suicídio, na verdade, é um ato particular e individual, tá? Então, você cravar uma coisa que vai levar uma pessoa ao suicídio é muito difícil. A gente usa muito o que a gente chama de os três Is, Hum, tá? Então, essa pessoa estaria numa situação de sofrimento psíquico intenso, tá? Que ela veria isso como algo insuportável, primeiro I, insustentável e interminável. nossa, quanto Então, sofrimento. se é insuportável, né, insustentável e interminável, a única saída que eu tenho é acabar com a minha própria vida. Então, isso é importante entender que um paciente que tenta suicídio, ele não está querendo acabar com a vida dele. Ele está querendo acabar com o sofrimento que uma doença traz a ele. Por isso que a gente fala em 90%, né? A psiquiatria tem certeza absoluta que são 99% das pessoas que fazem tentativa de suicídio têm um transtorno mental. Porém, você tem alguns grupos de risco, como, por exemplo, pacientes que sofrem de doenças terminais, tá? Sim. Podem decidir acabar com a própria vida, mas também vai ser porque consideram aquele sofrimento de estar com uma doença terminal como insuportável, insustentável e, desculpe, insuportável, intolerável e interminável, tá? Uhum. Então, você pode ter pacientes, por exemplo, que tenham neoplasias, câncer terminal, entendeu? Que decidam dar fim à vida. Você também tem um grupo muito perigoso para tentativas de suicídio e morte por suicídio, que são os idosos, né? Por se considerarem inúteis, por se considerarem que não conseguem mais administrar a própria vida, Tem por se valor para a sociedade. considerarem um fardo para a própria família, e isso a gente viu muito no Chile, né? Uhum. Um ano atrás, 2 anos atrás, as notícias de suicídio, inclusive suicídio combinado entre casais de idosos, por causa de uma mudança econômica que aconteceu há muitos anos atrás no Chile e que acabou com a aposentadoria de muita gente, né? E essas pessoas não tinham dinheiro mais nem para comprar os remédios e tinham que voltar a depender dos filhos. E então elas decidiam que era melhor elas morrerem, né? Entendi. Então sempre observar essa questão de que exatamente por causa desses mesmos três Is, né? Insuportável, intolerável e interminável, Entendi. tá? Interminável. A pessoa vê como interminável. Eu sempre digo, a pessoa não está querendo acabar com a vida dela, ela está querendo acabar com o sofrimento que ela tem, Tem né? alguns mitos, né, em relação ao suicídio. Pessoal, olha Vários. só, tem muitas perguntas aqui e nós vamos tentar responder ao longo da live, tá? A gente tem aí meia hora, quase 40 minutos aqui para conversar. Nós vamos tentar ir respondendo, tá bom? Então, vamos lá. Edu, tem alguns mitos em relação ao suicídio, né? Por exemplo, aquela frase: ah, quem fala muito nunca faz. Só ameaça, tá ameaçando para chantagear, né? Ah, a pessoa faz isso porque é uma pessoa covarde.
é uma pessoa sem força na vida. São algumas frases que a gente escuta sendo ditas em relação ao se referirem a um suicida ou a uma pessoa que tentou o suicídio. E como que nós devemos, a população, as pessoas de modo geral, poderiam abordar este assunto com alguém que é reconhecidamente uma pessoa com potencial suicida? Existe isso que eu estou te falando? Potencial suicida? É. Existem personalidades que tendem ao suicídio, né? Eu não falaria em potencial suicida. O potencial suicida para o psiquiatra é todo e qualquer paciente que entra no consultório, tá? De uma maneira correta, tem todo uma maneira de você abordar esse assunto, mas todo paciente que entra no meu consultório, não só o paciente de primeira vez, meus pacientes que eu acompanho, e obviamente que ao perceber alguma alteração, alguma piora, a pergunta sobre a ideação suicida, que não é feita assim, você não chega para a pessoa e pergunta, você está Quer se... pensando em se suicidar? Não, não é assim que você pergunta. Você começa perguntando, por exemplo, você seria capaz de fazer alguma coisa contra você? Você seria capaz de se machucar, né? Hoje em dia a gente tem Alguma muita vez questão do você já auto... pensou, né? Se você já está entrevistando uma pessoa que você já percebeu que ela tem uma sintomatologia depressiva, essa pergunta, ela inclusive sai mais fácil, tá? Mas às vezes você está entrevistando um paciente que tem uma esquizofrenia, que não está muito bem estabilizada ainda, e você tem que ter uma certa habilidade para falar sobre isso. A questão Certo. primeira que você falou sobre chamar atenção, tá? Uhum. Nós sabemos que muita gente ainda pensa dessa forma, tá? Eu costumo dizer que o problema está no termo. Chamar atenção, para nós, tem um sentido pejorativo. Então eu afirmo, a pessoa que está falando que vai fazer, ela realmente está tentando chamar a atenção, mas não é no sentido pejorativo. É assim, olha só, olhem para mim, porque eu estou sofrendo muito e ninguém está Uhum. percebendo, É um entendeu? apelo. Então, é um apelo, é um pedido de socorro, entendeu? Um outro mito que existe é assim, eu não vou perguntar para não dar ideia. Bom, a Como primeira se fosse coisa que um suscitar paciente, na pessoa. exatamente, primeira coisa que um paciente que está pensando em se matar quer é que alguém perceba e pergunte, porque aí ela vai falar, entendeu? Sim. Ela, na verdade, ela tanto sofre o preconceito da sociedade, como ela própria tem um preconceito sobre o fato de se sentir fraca, incapaz, inútil, entendeu? Uhum. Então, ela está numa baixa autoestima gigantesca. E ainda vou confessar, entendeu? Que quero me matar, né? Isso é uma vergonha. Então, a melhor estratégia para você ajudar uma pessoa que está pensando em suicídio é você começar perguntando. Você Uhum. deve perguntar. Então, esse é um mito. Falar é a melhor opção. Falar sobre o A- assunto. Falar é a melhor opção. Falar, 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 perceber o Acolher. paciente individualmente, conseguir ter uma empatia, né? Infelizmente, muitos médicos, por questões pessoais, da sua formação pessoal, eles têm muita dificuldade em abordar as emoções dos seus pacientes, tá? Eles têm medo, entendeu? Vai que eu Uhum. pergunto se está tudo bem e o cara me diz assim, doutor, não tá não, eu inclusive tenho pensado em me matar, sei lá, eu acho que algumas especialidades sairiam correndo, não teriam a menor ideia do que fazer,
Então eles Porque é preferem não difícil ter. lidar com isso, Eu falo né? isso, Ana, porque a gente também sabe que a maioria das pessoas que têm suicídio, médio de 2 semanas antes da tentativa, ela procurou um médico. Não foi um psiquiatra, mas ela procurou o médico do posto de saúde, ela procurou o médico do posto de saúde de família, ela procurou o seu cardiologista, ela procurou o seu ginecologista, entendeu? Porque ela foi fazer uma tentativa de pedir ajuda e essa pessoa não estava prestando atenção, entendeu? Nesse pedido de ajuda. Então, a maioria dos pacientes que tentam suicídio, 2 semanas antes, esteve no médico e comunicou, falou alguma coisa a respeito disso e o médico não prestou atenção ou não quis desenvolver o assunto. Olha que interessante, né? Essa é, então, uma pista muito importante que nós podemos ficar atentos, né? Talvez outras pistas estejam meio que contidas na fala desta pessoa, do tipo, a vida não tem muito sentido, é preciso perceber as entrelinhas Sim, disso que está sendo dito, né? sim. Está muito Por difícil exemplo, aguentar esse processo da doença, está muito sim, difícil tomar os remédios, eu não ando uhum. bem. Não, eu vou mudar seus remédios. Não é isso que ela está querendo ouvir, Sim, entendeu? tem uma amiga minha que fez uma live essa semana e ela deu um depoimento muito interessante, Eduardo, falando que ela conhece uma pessoa que tinha câncer, estava com câncer, e o medo dela morrer de câncer era tão grande o sofrimento dela, aquilo estava impactando tanto que ela cometeu suicídio para não morrer de câncer, né? Então, assim, essas nuances, essas pistas para as pessoas que estão aqui perguntando, como nós podemos ajudar, ver, ouvir e falar, acolher as pessoas. Por Eu quê? costumo, eu costumo dando Pode falar. aula, dizer para os meus alunos, a aula de suicídio é uma aula minha na faculdade, tá? Na disciplina Saúde Mental 3 já tem uns 4 anos que sou eu que dou a aula de suicídio. E eu costumo Uhum. dizer que, como eles estão ali no 4 ano de medicina, já convivem juntos há 3 anos, né? Estão indo para o 4 ano de convivência, que eles já se conhecem. E que, se eles perceberem uma mudança de comportamento num amigo, que antes chegava, cumprimentava, estava alegre, falava com todo mundo, batia papo, e esse amigo voltou das férias, e ele está quieto, está no canto, está Isolado, diferente. Tenha coragem, você é amigo dele, entendeu? Tenha coragem de chegar e perguntar: está tudo bem? Você uhum. está precisando de ajuda? Você quer conversar sobre alguma coisa em algum outro lugar, entendeu? Assim, porque eu estou achando você diferente, eu te conheço, entendeu? Uhum. Então tem alguma coisa errada com você, você não gostaria de falar. Então, acho que a coisa mais importante para prevenir o suicídio é realmente você estar muito atento com as pessoas que você conhece. Você não precisa ser médico, entendeu? Uhum. Sim, O seu você precisa filho, ser seu humano e filho, perceber, ter empatia. exatamente. Você precisa estar prestando atenção em quem está perto de você, Uhum. entendeu? Eu sempre digo isso, entende? É aquela história, assim, é só um exemplo, tá? Isso nunca vai acontecer, né? Não em relação ao nosso tema, mas eu não tenho a menor dúvida de que se você me encontrar na rua, tá? A gente que se conhece há 23 anos, entendeu? E você me cumprimentar e eu dizer assim, oi, Ana. Na mesma hora você vai perguntar assim para mim, peraí, o que está acontecendo? Você Na não mesma tem esse hora, padrão, esse perfil. exatamente. Então, todo mundo tem um perfil. Então, um pai observa, uma mãe observa, um irmão observa, entendeu? Mas as Uhum. pessoas têm medo de tocar no assunto. As pessoas têm medo, é tabu,
O suicídio Isso ainda é ainda é tabu, tabu, né? Você vê, olha só, entendeu? um problema de saúde pública que está estampado com as estatísticas falando muito mais do que aquilo que eu poderia imaginar, porque eu fui pesquisar no site da Organização Mundial de Saúde e a estatística que está lá de 2020 fala em 800 mil mortes a cada 40 segundos, e hoje você me trouxe Não, que não por é ano. 40 segundos, né? Isso já É, é mudou. tri- Não, Pois olha é, só, não é 800 mil mortes a cada 40 segundos. São 800 mil mortes no ano. no ano, No perfeito. ano. Obrigada por ter corrigido. Isso aí, É uma, perfeito. uma morte a cada 40 segundos, tá? Mas para Perfeito. pensar. Para pensar. Hoje, tudo bem, a gente já está aí, se a gente contando lá da notificação oficial, né, do Covid-19 na China no final de dezembro, tá? Já tem mais de 1 milhão de mortos Sim, no planeta. Mas, em termos estatísticos, tá? Em quase um ano, eu tenho um número muito próximo, né? uhum, Então, já morreram mais de 1.200.000 pessoas por Covid no mundo, né? Mas sim, 800 mil pessoas vão morrer por causa por suicídio. Então, sim. só aí, a gente vê a enormidade desse número, o A absurdo proporção, desse número. Porque sim. a gente confia. Daqui a pouco sai a vacina, a gente ainda vai levar um tempo grande para ela ser produzida e distribuída, tá? E aí a gente vai finalmente, em médio prazo, a gente vai conseguir controlar essa história do Covid, tá? Mas o que adianta? Porque a gente vai continuar tendo 800 mil mortes por ano por suicídio? Sim, e também assim, a vacina é algo concreto que existe, que vai lá, Exato. vai ser administrada e acabou o E vírus. É acabou. isso, né? O suicídio é É, diferente, porque reúne aí um padrão de pensamento, né? O pensamento suicida, que são pensamentos de autoextermínio, de estar morto ou de morrer, a vontade de morrer, o desejo de acabar com a própria vida, os comportamentos suicidas, que são comportamentos impulsivos, as emoções, o contexto social, familiar, são muitas nuances dentro desse tema suicídio. E isso acaba sendo um complicador, acentuado aí, claro, pelos transtornos psiquiátricos, né? Agora, tem uma outra pergunta para te fazer. Existem aspectos neurobiológicos para o suicídio? sim, sem dúvida nenhuma, você tem o velho modelo estresse diátese, né? Hum, Que vai mexer lá. Então, o estresse. A gente está começando a tomar conhecimento de tentativas de suicídio e suicídios por causa do diagnóstico do Covid, né? É sim, bom a gente falar. tem até uma pergunta aqui em cima A gente já, falando sobre isso. exatamente, a gente tem que falar rapidamente sobre isso daqui a pouco. Mas o que que acontece? Você tem ali, principalmente no centro do cérebro, o eixo do hipotálamo, tá? E você tem a amígdala como uma estrutura que alerta você para os perigos do corpo, etc, tá? Então você tem uma circuitaria que, por exemplo, ela mantém uma retroalimentação, se você está em depressão, entendeu? De pensamentos negativistas, tá? E é por isso que medicação funciona, entendeu? Diferente do que muita gente pensa, entendeu? A medicação funciona só porque existe uma neurobiologia de emoção, entendeu? A emoção não é uma coisa etérea,
que de repente penetra na gente e a gente passa a sentir aquilo. Não, a emoção ela é totalmente mediada, né, pela química cerebral, pela Ótimo. transmissão elétrica cerebral e evidentemente é nesse funcionamento cerebral em que você vai ter a ação medicamentosa, tá? Existe um medicamento, comprovadamente 200 milhões de trabalhos, que é um medicamento, é o psicofármaco mais antigo que a gente tem, que é o carbonato de lítio, que foi descoberto em 1949, que ele tem uma ação antissuicida bastante conhecida de nós da psiquiatria. Hum. Entendeu? E ele diminui ou mesmo elimina a ideia de suicídio. Entendeu? Então você vê, nós temos um medicamento que é, tem 70 anos de idade, 71 anos de idade, tá? Que é um medicamento que pode evitar que a pessoa permaneça com a ideia suicida. Então, quando a gente fala em remédio, e as pessoas morrem de medo dos remédios psiquiátricos, eles agem no organismo igual qualquer remédio que você use para qualquer outra coisa, entendeu? Isso precisa ficar muito claro, muito concreto no pensamento das pessoas, né? Por quê? Porque a gente está aqui falando o tempo inteiro, você está se referindo ao fato de que suicídio não é falta de vergonha na cara, não é fraqueza, suicídio faz parte, o comportamento suicida, as tentativas de autoextermínio e mesmo suicídio concretizado, tudo isso faz parte de um transtorno mental pré-existente, na sua grande maioria das vezes, ou então de um acometimento da pessoa por algum outro problema de saúde, que ela vê isso, o suicídio, no suicídio, como a oportunidade de extinguir com aquele sofrimento. E agora, com essa pergunta sobre a neurobiologia, o que o Eduardo está aí mostrando, se eu estiver errado, você me corrige, é que dentro de todo o sistema sináptico, todo o funcionamento cerebral, existe ali um núcleozinho do cérebro que, quando devidamente estimulado, tratado através da medicação, é possível sim que se salve vidas. É possível sim que a pessoa pare de pensar em suicídio. Por quê? Porque essa medicação vai atuar diretamente no centro responsável aí pelos neurotransmissores, responsável pelas emoções. E aí é claro que isso vai alterar também positivamente o pensamento, todo o aspecto cognitivo e o comportamento. As pessoas ainda têm muito medo da medicação, né? E eu costumo, como psicóloga, eu não sou contrária à medicação, eu sou contrária à medicação abusiva. É Sim, diferente, né? todos nós. Mas a medicação ministrada adequadamente, com cautela e para cada caso em particular, ela sim salva vidas, como, por exemplo, uma medicação para o sujeito não infartar. Uma medicação para o hipotiroidismo que eu tenho há 20 e tantos anos. Medicação para qualquer um outro, para asma, por exemplo. Né? Então, a gente precisa abrir a nossa mente para compreender que medicação psicotrópica, psicofármaco, elas existem para cuidar de uma área do cérebro, de uma área do corpo humano que é o cérebro. E a gente não Uhum. pode se enganar com isso. Então, se você conhece alguém que esteja dando esses sinais de comportamento suicida, um jovem, uma criança, um adulto, um idoso, que agora engrossa aí a estatística do suicídio, converse a respeito, fale, pergunte com respeito, com cautela, com carinho, mas abra espaço para esse diálogo, ofereça ajuda.
Vai lá e acompanha essa pessoa, diga que existe tratamento, diga que no fundo essa pessoa talvez esteja pensando em suicídio, mas não por ela em si, mas porque existe um funcionamento neurobiológico que, quando não está ajustado, pode contribuir, pode ser a causa para que essa pessoa esteja tentando aí se matar, e que isso tem jeito, isso tem tratamento. Eu gosto muito de dizer isso, sabe, Eduardo? Que a medicação para qualquer transtorno psiquiátrico, psicológico, ela é a medicação como qualquer uma outra. Para gripe, para qualquer coisa, né? Que nós tenhamos de doença, de mal-estar, e que é preciso acabar com esse preconceito. Por que que o número de suicídios aumenta tanto a cada momento, agora na pandemia, aumentou tanto? Né? Porque as pessoas também não falam sobre isso abertamente. Isso não é tratado, por exemplo, na mesa de jantar da família, porque é um tabu, Uhum. né? Mas Sim. quando acontece, as pessoas ficam apavoradas. E sim, dói muito saber que alguém muito conhecido ou não, não importa se é conhecido ou não, conseguiu tirar a própria vida num ato de desespero profundo. Tem mais uma pergunta para você. Eu Só a gostaria que título, para a gente você. ganhar tempo para deixar o pessoal perguntar, Ah, né? é porque É, essa pergunta aqui, ela está aqui em cima em algum lugar, sobre o comportamento suicida. O que, que é um comportamento suicida? exatamente. Então vamos lá. O que que é um comportamento suicida? Não existe um padrão. Primeira coisa que Certo. você vai perceber é uma mudança de comportamento na pessoa que você conhece, tá? Então existem várias possibilidades de mudança de comportamento. Então, de repente, uma pessoa resolve começar a se desfazer de alguns bens, né, materiais que ela gostava muito. Então ela vai e vende uma moto e coloca aquele dinheiro na poupança da filha. Vai lá, pega um lindo casaco que ela comprou numa viagem que ela fez e vai e dá de presente para uma pessoa da paróquia dela, por exemplo, né? É, ela vai ao banco e procura acertar todos os eventuais financiamentos, empréstimos, né? Essa pessoa está muito quieta, essa pessoa está muito calada, está sempre tudo muito bem. Eu costumo dizer que essa pergunta, está tudo bem? E você responde, tudo bem. Eu um dia ainda vou pegar uma pessoa no meio da 16 de março, quando ela me perguntar está tudo bem, eu vou dizer assim, não, que bom que você perguntou, vem cá. Tem nada bem, está É acontecendo isso, automático, isso, né? isso, isso, acho que a pessoa vai sair correndo, entendeu? Então, quando você começa a perceber que a pessoa está se desfazendo de muitas coisas, está arrumando muita coisa, está muito quieta no canto, o comportamento mudou de uma forma significativa, essa pessoa perdeu o interesse, se for um estudante, ele não está investindo mais no tempo de estudo, se for alguém que trabalha, está começando a faltar o trabalho. Porque é o seguinte, essa mudança de comportamento ela vai se confundir muitas vezes com o início de um quadro psiquiátrico. Vou repetir, o suicídio está inserido dentro de 90% de transtornos mentais, entendeu? Então você vai notar mudanças de comportamento relacionadas a cada transtorno mental, tá? Para você, assim, obviamente que a depressão é o quadro psiquiátrico com mais incidência de tentativas de suicídio e morte por suicídio. Mas o segundo maior quadro, tá, psiquiátrico é o das dependências de substâncias, entendeu? Não é esquizofrenia.
não é o toque, não é o transtorno de ansiedade generalizado. Então você tem a depressão aqui como principal doença psiquiátrica, aonde você tem mais da metade dos pacientes, no mínimo, com uma ideia de suicídio, não que vá tentar, mas mais da metade deles tem uma ideia que a gente chama de ideação suicida, tá? E, em segundo lugar, você tem as tentativas de suicídio com quase 23% dos usuários de álcool e outras drogas, entendeu? Então, a pessoa, por exemplo, mudança de comportamento. Antes essa pessoa bebia realmente socialmente, agora essa pessoa está bebendo toda hora, Tá chapando porque não direto. aguenta o sofrimento. Eu Perfeito. já cansei de atender pessoas que negaram a tentativa de suicídio, tá? Após terem ingerido 20 comprimidos de determinada medicação. Sim. E elas afirmavam que elas não queriam se matar, Hum, entendeu? Elas foram tomando. Não é aquela. Existem dois atos dentro do suicídio. Existe o ato impulsivo, que é aquela coisa, entendeu? Eu discuto com você, fico muito irritado com você. Isso aconteceu com um paciente meu. Ele discutiu com a irmã dele, entendeu? E no meio da discussão, ele saiu correndo e voou pela janela. nossa. Isso é um ato impulsivo. Eu não tinha planejado fazer isso. Outra coisa é quando a pessoa compra uma corda, esconde dentro do armário, espera o momento que fica sozinho, então você tem ali um ato que lembra um ato compulsivo por causa do pensamento permanente em Recorrente. estou decidido a me matar e tenho que fazer direito para ninguém conseguir me salvar, entendeu? Uma Uhum. outra coisa importante é que na questão da estatística é a gente dizer que você tem um número infinitamente maior de mulheres que tentam suicídio, mas você tem um número infinitamente maior de homens que morrem por suicídio. Isso é Sim, uma que questão efetivo. cultural. Isso é uma questão cultural, né? A pessoa do sexo masculino, ela não pode falhar de maneira alguma. Então, ela não pode falhar nem na hora que ela vai tentar se matar. Então, as Nossa. Muita tentativas de pressão. suicídio no sexo masculino, elas são sempre muito mais violentas. É a hora da arma de fogo, é a hora do enforcamento, é a hora de pular de um prédio de 20 andares, né? Enquanto que a maioria das mulheres vai fazer uma tentativa de suicídio, na sua grande maioria, através de ingesta medicamentosa ou da tentativa de cortar o Os pulso. pulsos. Exatamente. Então, você tem Perfeito. diferenças em relação a gênero, tá? Que também são importantes de prestar atenção. Então, um Sim, pai de família, nesse momento, que perdeu o emprego e que era o provedor e que está dependendo da família para botar comida na mesa dos filhos, porque ele perdeu o emprego por causa da pandemia, na hora que ele ficar muito quieto, entendeu? É bom chegar e dar um abraço nesse pai e perguntar: tá tudo bem? prestar atenção nele. Entendeu? Novamente a questão de você se interessar pelo outro, entendeu? Perfeito. Acho que a maior dificuldade que a gente vive hoje em dia, e eu detesto esse termo novo normal, né? Eu acho que de novo ele não tem nada, E de tá? normal, caraca. De normal menos ainda. Então, ok. Mas o grande drama, e que talvez isso esteja sendo revelado para as pessoas, tá? Eu acredito que sim, tá? É a necessidade da companhia, Dá é a atenção. necessidade do convívio, é a necessidade de eu olhar para o outro, é a necessidade de eu ter compaixão, é a necessidade de eu compartilhar, é a necessidade de eu ver quem é que precisa mais do que eu, entendeu? E a gente viu aí 200 milhões de ações. Eu quero ver se essas ações vão continuar quando os laboratórios conseguirem a vacina e daqui a um ano tiver todo mundo vacinado,
se a gente vai ter campanha de distribuição de alimento na rua para quem está morrendo de fome. É Porque eu muito já vi isso em sensacional. outras, eu já vi isso em outras situações. Eu nunca vi Sim, ninguém, todo mundo foi solidário a Brumadinho, entendeu? Todo mundo é solidário quando aconteceu o terremoto no Japão. O mundo inteiro mandou, entendeu? Nós tivemos agora, né, essa situação, agora me fugiu o local, entendeu? Né? Aonde, apesar de todos os governos mundiais estarem com o problema da pandemia, né? Todos se juntaram para enviar ajuda. Me ajuda aí, porque eu perdi agora o nome do. é, Alguém aí, alguém que está assistindo a gente sabe? Me fugiu realmente. não A sei, hora, o Edu. cansaço, Olha, né? você sabe que eu amo você, tenho você no meu coração, né? Não, mas eu sei que a Mas gente tem hora. é isso aí. Faltam 3 minutinhos para essa live acabar e eu quero Isso, aqui. a parte aqui, Istambul, Ah, aquela Istambul. explosão, aquela explosão que aconteceu, tá? Não houve nenhum país do mundo que, mesmo no meio da pandemia, não tivesse mandado ajuda. Obrigado, Patrícia, Pois é. tá? Eu quero agradecer a você pela sua boa vontade, sua dedicação. Como você falou, eu sei que você é professor, psiquiatra, atende muitas pessoas ao dia, mas a gente está aqui por uma causa muito importante, que é a vida do outro, que é isso que você está aí falando nesse momento, né? Da solidariedade, da empatia. Então, quero te agradecer muito por você estar aqui e quero que você dê aí um tchau para as pessoas. Obrigada mesmo do fundo do coração. Não, eu é que agradeço de novo a você pelo convite, estou sempre à disposição. Daqui a Obrigada. pouco eu viro figurinha fácil no Foco e Bem-Estar, entendeu? Né? Mas Delícia. é sempre um prazer falar com você. Agradeço muito, vi o nome de muitos amigos pessoais entrando Sim, aqui, né? Um monte de gente é, do Rio, de outras cidades, muita gente. né? Que bom. Viu como que você é E querido, rapaz? quero, quero agradecer muito, exatamente, esse carinho que a gente consegue perceber, porque eu falei bastante, né, da gente prestar atenção no outro, mas a gente tem que prestar atenção também no carinho que as pessoas têm pela gente. E isso aqui Obrigada. ficou bem claro para mim, tá? Obrigada. Obrigado a você. Obrigada a todos vocês que participaram com as suas perguntas. Não dá para responder tudo, infelizmente, Marcelo, né? Jefferson, eu Mas estou vendo aqui um monte de vamos gente que eu conheço. fazer aí lives ainda durante o mês de setembro inteiro e essas Fernandinha, perguntas vão acabar sendo respondidas, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma boa outro, noite e você até a também. próxima live. Edu, beijo no coração. Para você Obrigada. também. Bye, bye.